Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo de formação. Eu sou a Ana e estaremos juntos, caminhando e aprendendo um pouco mais sobre a ferramenta Google Drive. Vamos lá? O uso da tecnologia nos planejamentos com os estudantes e na gestão dos processos é algo que veio para ficar e é para muito além desse recorte histórico que a gente está vivendo com o ensino remoto. A Secretaria de Educação visualiza a implementação das ferramentas Google de forma institucional para muito além do Covid. Ele foi só um convite, um tanto forçado, a gente combina, de nos debruçarmos sobre essas questões que já estavam postas para nós. E aí, aproveitando o momento onde a nossa disponibilidade para incluir o uso da tecnologia nas nossas aulas aumentou, estamos aqui. Você aí na sua casa, eu de cá, conversando sobre o Google Drive. Para orientar esse nosso momento, eu organizei o módulo em 3 eixos. Um primeiro, de introdução, um segundo, de navegação, e a gente finaliza com algumas dicas para aumentarmos a produtividade. E para introduzirmos o assunto, um elemento é muito importante, especialmente quando o processo de aprendizagem acontece para nós já adultos. This is how we learn. Here, and here, and here. From each other. From experience. This is how we learn. And this is how we learn. By listening. By reaching out. Because the more we see, It's so tall. the more we understand. The more paths we explore, the further we'll go. The classroom isn't just a room with 4 walls. It's anywhere, anytime, and it's big enough for all of us. When you give students access to the whole world, you give them the power to affect it. Esse vídeo é incrível, né? Quanto mais nós vemos, mais nós aprendemos. E quando a gente tem acesso ao mundo, a gente tem também o poder de fazer diferença nele. E a gente aprende a ser e estar no mundo de várias formas. E o vídeo é ótimo para nos indicar algumas dessas possibilidades. A gente aprende escutando, interagindo com o outro, estudando e também experimentando. E nesse experimentar, temos um elemento muito importante que eu quero conversar um pouco mais sobre ele, o erro. Eu sou também bióloga, e para nós pesquisadores, o erro ele é um elemento muito importante dentro da pesquisa. Ele é um convite a retomar o nosso problema e buscar outras possibilidades. Uma oportunidade de olhar de novo para as minhas hipóteses. E isso tem um valor gigantesco. Já parou para pensar que as grandes descobertas na área da saúde, no campo da tecnologia, tiveram que ser testadas várias e várias vezes? E em cada uma delas, os erros foram observados, considerados e corrigidos. O erro é, então, um elemento muito importante nesse processo de aprendizado. Tem hora que a gente pensa que as crianças já nascem sabendo a mexer no celular. Mas a gente ignora que elas, por muito tempo, até aprenderem os comandos, saem clicando em todos os botões. A gente abre o nosso celular e tem várias fotos, do canto da mesa, do pedaço da perna, ou então ele trava de tanto que eles apertam vários botões ao mesmo tempo. E isso é incrível, porque com o tempo eles aprendem em qual lugar da tela do celular eles têm que clicar para ter a ação que eles esperam. Se clica no ícone do joguinho, ele abre, mesmo não sendo alfabetizado. Ele sabe em qual botão clicar para o jogo poder começar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre a boniteza de nos permitirmos errar. As ferramentas Google são novas, e o medo de apertar um botão errado, às vezes, é tão grande que acaba por nos paralisar. A gente nem quer fuçar, com medo do que pode acontecer. De forma geral, a criança não teme o erro. Eles insistem e vão buscando caminhos. Por outro lado, nós adultos, a gente aprende a conectar o erro com uma carga emocional muito negativa. A gente liga ao fracasso, à incompetência. Perceber
que isso acontece, é muito importante para a gente mudar esse paradigma. Ainda é tempo. Então, o meu convite é para que vocês se permitam errar. Que esse possa ser um processo leve. Vai errar mesmo, e está tudo bem. É um caminho. O erro é parte importante do aprendizado. Que esse módulo possa te mostrar também a encarar o erro com mais leveza. Sei que para nós adultos esse desafio é grande, mas juntos a gente vai conseguir. Tendo então esse diálogo, agora a gente entra na ferramenta do Google Drive. O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento em nuvem que permite que a gente sincronize os nossos documentos entre diferentes dispositivos dentro do nosso espaço de armazenamento da Google. Várias vezes dentro da nossa rotina, a gente precisa ter acesso aos nossos arquivos fora de casa, pelo celular, no computador ou em tablets. É muito comum a gente precisar transitar com essas informações de um lugar para o outro, compartilhar e modificar esses documentos. E pensando nessas formas de armazenar e transitar com esses documentos, eu tenho uma lembrança clara assim, dos meus pais, que carregavam aquelas caixinhas de disquete. Cada um deles tinha pouco espaço disponível e era muito comum quando ia usar, por exemplo, ele tinha sido corrompido e a gente perdia os arquivos. Logo depois vieram os CDs, os DVDs, e a gente empilhava e gravava todas as informações que a gente queria. Provavelmente ainda deve ter algum desses na sua casa. E mais recentemente, é muito comum a gente ver os chaveirinhos de pendrive. Vários, um para cada ano e função. E aí, nessa escala tecnológica de armazenamento dos dados, agora a gente tem mais um passo, que é o armazenamento em nuvem. Então, a gente preparou um módulo dedicado a conhecer um pouco mais sobre o Google Drive. This is Google Drive. It's where I upload and store files. Like my stories, My recipes. my class presentations, my photos. And my super obsessive spreadsheets. But Drive is more than just storage. I can create. I can share, and we can edit at the same time. So wherever I go, my stuff goes with me. I've got everything I need Whenever I need it. in Drive. Agora a gente sabe, a Google não se resume apenas a um buscador de conteúdo e serviço de e-mail. No módulo anterior com a Carolina, a gente começou a explorar, aprender e a utilizar os recursos do Meet, Agenda e e-mail. Nesse módulo, a gente vai entender um pouco mais a ferramenta do Google Drive, as suas potencialidades e as formas de aplicação no contexto escolar, buscando impactar positivamente as nossas ações educacionais. Se a gente simplifica os fluxos de trabalho, a gente consegue direcionar mais energia para o que realmente importa, na nossa vida pessoal e também nas questões pedagógicas. A ferramenta Google, ela permite que a gente tenha mobilidade e disponibilidade. E essa é uma potencialidade incrível. A gente começa a executar uma ação no computador da escola e a gente pode continuar trabalhando nela pelo celular ou no nosso computador pessoal em casa. A sincronização é um dos diferenciais muito positivos dessa ferramenta. É automática e vale para todos os conteúdos, sejam eles em foto, vídeo, textos ou planilha. O Google Drive ele é responsável por manter os seus arquivos sincronizados entre diferentes máquinas e a internet. Um outro ponto é o backup e a segurança. Sabe aquele frio na barriga de trabalhar em um arquivo importante até de madrugada? Aí, de repente, a energia acaba. E quando ela volta, a gente percebe que perdeu tudo o que tinha escrito. E aí vem aquele pequeno ou grande desespero. Quem nunca? Então, entendendo esse desafio, as ferramentas Google são incríveis. Vocês vão perceber nos próximos módulos que a gente não precisa salvar os arquivos. Eles são salvos automaticamente no Google Drive. Uma outra característica bem bacana, ele suporta diversas ferramentas e arquivos. A gente chega agora, então, na comunicação e colaboração em tempo real. A grande vantagem dessa utilização é que todo o conteúdo fica salvo na nuvem e pode ser acessado por todo mundo que tem um arquivo compartilhado. E o mais legal, a ferramenta permite a edição simultânea de um mesmo arquivo. O Freire, ele nos convida e nos provoca a pensar que sonhar é imaginar horizontes de possibilidades, mas sonhar coletivamente é assumir a luta pela construção das condições de possibilidades.
E a partir dessa provocação, atrelando também ao Vince Lombardi, a gente entende que trabalho em equipe é quando a gente tem um comprometimento individual a um esforço conjunto. É isso que faz um time funcionar, uma empresa funcionar, uma sociedade funcionar e uma civilização funcionar. Nessa perspectiva, a gente agora vai conversar sobre os níveis de compartilhamentos de arquivos, que é o que permite que a gente trabalhe de forma colaborativa. A gente tem diferentes níveis. A primeira é o Meu Drive, onde estarão os seus arquivos, os arquivos que você cria, os arquivos que você faz, o upload, que você tira do seu computador e traz para a nuvem. Mas existe também um outro ícone, uma outra possibilidade, que é o Drive compartilhado comigo. Nele, você vai poder procurar os arquivos que são de outras pessoas e elas compartilharam com você no Google Drive. E, por fim, a gente tem o Drive compartilhado. E aí, você pode usar drives compartilhados no Google Drive para armazenar, pesquisar e acessar arquivos que são da equipe. Os arquivos que estão dentro do Drive compartilhado, eles pertencem à equipe e não a uma pessoa individualmente. Mesmo que as pessoas saiam da escola, os arquivos vão permanecer disponíveis para a equipe toda continuar trabalhando e compartilhando as informações em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. E para tornar um pouco menos abstrato esses níveis de compartilhamento de arquivos, eu vou usar aquele exemplo que eu dei no começo desse módulo, o chaveirinho de pendrive. Vamos imaginar que o meu drive é o meu pendrive, onde eu coloco os meus documentos. Já o drive compartilhado comigo é quando eu pego emprestado o pendrive de algum colega. As informações que tem nesse pendrive, elas são de propriedade do meu colega e ele escolheu compartilhar comigo. Agora, o drive compartilhado seria o computador da escola. Todas as informações que estão inseridas lá, elas estão disponíveis para qualquer colega, para quem for utilizar aquele computador. Com esses exemplos, fica um pouco mais claro, né? Agora, um outro ponto importante que eu quero conversar com vocês é para a gente diferenciar o upload do download. O upload é quando eu pego algum arquivo que está no meu computador e trago ele para a nuvem. Já o download é quando eu pego um arquivo que está na nuvem e baixo ele para o meu computador. E para a gente fechar essa nossa primeira etapa, eu trago Rubem Alves. Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções e recuperar sentidos. E nesse desconstruir para construir de novo, nós vamos alçando voos cada vez mais altos. Obrigada, e a gente encerra aqui essa primeira etapa deste módulo de formação. Até logo!